Ele submete a liminar ao plenário, então até que o plenário do CNJ se manifeste sobre essa decisão, esse processo permanecerá suspenso. Terceiro processo da pauta, eleição excepcional na forma do artigo 108 do Regimento Interno deste Tribunal. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu queria que a gente voltasse ao item anterior, fazer algum comentário, fazer algum debate a respeito do assunto, porque já é a segunda vez que o CNJ impõe a vontade dessa questão. E a gente sempre sabe, através de terceiro. Eu, por exemplo, eu soube essa decisão, não me foi comunicado oficialmente, recebi por terceiros. E nós estamos ficando, vamos dizer, à mercê de uma decisão que vem, uma outra decisão que não vem. Quer dizer, o relator, se eu não me engano, ele fala de que não tem efeito suspensivo a questão anterior, a decisão anterior, que Vossa Excelência recorreu. Alguns colegas sabem, outros colegas não sabem qual a dinâmica dessa decisão, qual a dinâmica da orientação que o Pleno vai tomar. Então, é isso que eu queria discutir com os colegas, para ver o que se faz. A minha ideia é que se cumpra a decisão do CNJ. Ele diz claramente lá no despacho dele, tem efeito suspensivo esse despacho. Então, qual vai ser o passo seguinte do nosso tribunal? Obviamente, Vossa Excelência sabe, eu votei contrário à resolução, né? Então, mas eu queria, como membro do órgão, eu queria saber qual vai ser o próximo passo. Vossa Excelência vai insistir em esperar o julgamento do Pleno? É isso que outros colegas, se quiserem seguir. Uma parte, desembargador Jorge. Sim, inclusive porque sobre esse assunto não nos é dado nenhuma satisfação. O órgão, o Tribunal Pleno, criou as vagas, já nós todos sabemos há muito tempo, cria uma expectativa, lógico, entre todos os magistrados. Juiz, senhor presidente, eu estou neste tribunal há 22 anos, completei agora, dia 11. E eu nunca vi uma situação dessa, sinceramente, e de ninguém dá satisfação para ninguém. Vossa Excelência menospreza, eu acho, os demais desembargadores integrantes desse tribunal. Não só o órgão especial, apesar de nós termos 23 desembargadores no órgão especial e apenas 10 que não integram, mas, Vossa Excelência, a decisão é do Pleno. O conselheiro diz que o tribunal, de forma deliberada, descumpre a decisão do CNJ. Vossa Excelência, data máxima vênia, não pode dizer isso a meu respeito. Não, Vossa Excelência não é como eu me Vossa Excelência sinto. foi vencida na decisão do órgão especial. E ganhamos. Foi vencida. Não houve decisão do CNJ. Houve, senhor presidente, tanto que está um recurso. Olha, os colegas estão pedindo que eu faça um esclarecimento, eu posso fazer um esclarecimento. É como eu estou me sentindo, senhor presidente. É porque Vossa Excelência já começou, Vossa Excelência já comeou mal, dizendo que eu desprezo. Eu não desprezo absolutamente nada. Eu estou cumprindo a rigor a decisão do colega. Senhor presidente, eu estive no gabinete no início desse processo, no gabinete de Vossa Excelência, e lhe falei com todas as letras, senhor presidente, a praxe deste tribunal é receber a lista sêxtupla e formar a lista tríplice e atravessar a rua e entregar para o governador, que é competente para nomear. Então, Vossa Excelência tem que entender que nós temos colegas juízes que estão na expectativa, temos advogados, temos procuradores de justiça na expectativa disso. Vossa Excelência está rindo do quê, senhor presidente? Eu estou rindo porque eu tenho motivo para chorar. Eu devo fazer o quê? Chorar? Não, eu estou falando. Fale, Vossa Excelência está com a palavra. Estou aguardando Vossa Excelência terminar de falar. Vossa Excelência, então, está demonstrando desprezo pelo que eu estou falando. Então, eu não estou falando. Essa fala de Vossa Excelência
ela vai permanecer solta no espaço. Ela não Sim. tem arrimo Não, na ela realidade. Tá Não pode ser assim. gravada. Ela não tem Ela- arrimo na ela realidade. Está Bom, gravada. então vou falar, então agora vou esclarecer. Ela está gravada. Está ou não está? Presidente. Vamos recuperar de memória. Hein? Não está Presidente. gravada? Bom, mas eu preciso falar. E vai Eu tô para com a os palavra. anais. Mas Vai Vossa para os Excelência, Vossa anais. Excelência já fez o seu comentário, eu preciso Não, ela esclarecer ao está plenário. Não, então. quem está com a palavra é o desembargador Jorge Eu tô com a Rachid. palavra. Com licença, mas senhor presidente. Ela me pediu uma parte, eu devo, mas Foi, não. é. Não. Pronto, Então, presidente, obrigada, desembargador Jorge. não se pode aqui, obviamente, fazer uma diferença entre vencidos e vencedores. Não existe isso. Existe um tribunal que deve estar coeso. Se a maioria venceu, nós temos que respeitar a vontade da maioria. Mas nós também temos que saber o que pensa a maioria. Os vencidos podem ser vencedores. Então, o que eu quero pacificamente colocar, sem agressões, sem nada, é de que Vossa Excelência informe todos os passos para o pleno, ou, se Vossa Excelência entender diferente, ao órgão como um todo. Não há aqui, Vossa Excelência é um democrata, sabe muito bem disso. Nós não podemos ficar, veja, nós não podemos ficar, poucos dizem isso, porque às vezes não tem coragem de dizer. Mas nós não podemos ficar nessa inquietação. A sociedade mesmo procura saber. Eu, por exemplo, eu não sei qual é o próximo passo que a maioria vai adotar. Obviamente que não pode ser uma coisa, não, eles vão adotar e os vencidos vão... Não, não é isso. Tem uma decisão, 2 decisões do tribunal, do Conselho. Eu perguntei para Vossa Excelência e volto, qual será o próximo passo do tribunal? Nós vamos esperar essa decisão ir para o pleno, em que pese o relator ter dito que não tem efeito suspensivo. Então, eu estou colocando de maneira... não quero que Vossa Excelência se aborreça, nem pode se aborrecer, porque é uma situação que todos nós temos que saber. Eu também estou aqui há 30 anos, nunca vi essa situação. E nós temos que ter um estilo pacífico de discutir as coisas. Eu acho. Vossa Excelência sempre se colocou da maneira mais amistosa, Sim, mais amiga. sim, claro, e vou mais continuar. mais respeitosa com todos, sempre idealizando, sempre propondo coisas para que o nosso tribunal melhore. Então, fica essa filigrana que faz com que as pessoas comentem coisas que não, obviamente, não são verdadeiras. Vossa Excelência não está colocando de uma maneira... Seu silêncio não é para alguma estratégia com viés contra a decisão do CNJ. Então, o que eu quero, o que eu peço a Vossa Excelência é que nos dê essa posição de que qual será o próximo passo. Nós iremos esperar, nós iremos colocar as 2 vagas, porque como está, o colega Samuel está prejudicado. Não é por minha conta. Não, isso é o que eu estou dizendo, Não. mas é isso que eu estou lhe falando. Pois eu vou explicar. Vossa Excelência já colocou, eu entendi. Desembargador, presidente, não tem culpado na história. Existe Sim. uma situação que nós temos que definir. É isso que eu penso. Eu, então, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá para fazer esse esclarecimento público. Eu já tinha me colocado à disposição de todos os colegas e todos que haviam me procurado na presidência eu já havia esclarecido. Esse processo é um processo claro, republicano. O que eu não posso aqui admitir, máxima vênia, é que venha alguém dizer que eu estou aqui menosprezando o tribunal. Muito pelo contrário. O que Alguém eu faço, não. Vossa Excelência já falou. Por Alguém favor, agora não. me escute. Não, se refira Qualquer a mim. Qualquer Alguém pessoa, não. inclusive Vossa Excelência. Não, Pronto. se refira Inclusive Vossa Excelência. exatamente, certo. Eu peço que Vossa Excelência, por favor, não me interrompa agora. Bom, esse processo é um processo republicano que corre às claras. O órgão especial, por votação unânime, deliberou que nós iríamos estabelecer critérios em resolução para a eleição do 5º Constitucional. Essa decisão ela foi unânime do órgão especial que é representativo do tribunal, inclusive deste plenário, porque foi eleito pelo plenário. Muito bem. Cumprindo a decisão do órgão especial, encaminhamos um projeto de resolução para a comissão de regimento, a comissão de regimento votou, nós trouxemos a resolução
para a deliberação do órgão especial, e o órgão especial, por ampla maioria, aprovou a resolução. O que fez o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua diretoria? Ingressou com o PCA no CNJ. E uma decisão liminar do relator, portanto, que ainda não foi submetida ao crivo do colegiado, determinou a suspensão da resolução, assim como da regra do regimento interno que assegurava o voto confidencial. Bom, relembrando o que diz a teoria geral do processo, a determinação de uma decisão está contida no seu dispositivo. Portanto, não há e nunca houve determinação do Conselho Nacional de Justiça para que a gente proceda à eleição. Se houvesse essa determinação, nós estaríamos cumprindo imediatamente. Nunca houve essa determinação. O que o CNJ fez foi dizer, olha, com esta resolução, retifico, o conselheiro disse, com esta resolução não é possível se dar partida no procedimento. E nós, então, recorremos pedindo que esta decisão liminar seja submetida ao colegiado. É o que nós estamos aguardando. Ontem, na tarde de ontem, surpreendentemente, mais uma vez, a diretoria do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil provoca o Conselho Federal e eles ingressam com um novo PCA, né, pedindo, o requerimento é esse, a narrativa é de que haveria supostamente um prejuízo à antiguidade da nomeação do representante do quinto, e eles, portanto, pedem nem a suspensão, eles pedem que o CNJ determine que o tribunal faça a eleição no prazo de 72 horas. Essa decisão não foi deferida. O conselheiro, que aplicando o princípio da adaptabilidade, concede a liminar em menor extensão, suspendendo agora a posse do colega Samuel. Então, nós não podemos imputar àquele que é demandado no processo a responsabilidade pelas consequências e os efeitos do requerimento, né? É a diretoria do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil a única responsável pelo tumulto desse processo. E nós vamos aguardar o Conselho Nacional de Justiça deliberar como o tribunal deve proceder. Me parece, eminentes colegas, com todas as vênias, que essa é a decisão mais lógica, mais madura, mais prudente e que, inclusive, respeita a decisão colegiada do tribunal. Nós vamos aguardar. Se amanhã o CNJ disser que nós não podemos fazer a eleição nos apoiando na resolução, nós não vamos fazer. Se ele disser que o tribunal pode votar de acordo com a resolução, como decidiu a maioria do tribunal, é o que nós vamos fazer. É muito simples, presidente, não pode haver dúvida aí. Então, eu estou fazendo esclarecimentos, embargador Jorge, que eu já havia feito para vários colegas, mas eu estou fazendo publicamente, agradeço... Essa é a sua... Por favor, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta, pela oportunidade do esclarecimento. Agora nós temos que aguardar com paciência. Na verdade, esta decisão liminar de ontem, o próprio conselheiro João Paulo Choquer, ele já submeteu a exame do plenário, na própria decisão ele já submete a exame do plenário, portanto, eu acredito que na próxima sessão isso já esteja pautado, e lá o plenário vai dizer como nós devemos proceder. Nós, inclusive, temos um precedente do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Paulo Galotti, que diz claramente, basta uma simples pesquisa, que o direito à antiguidade ela é assegurada ao detentor do cargo quando ele toma posse. Categoria não tem direito à antiguidade. Mas nós vamos aguardar que a decisão provisória do conselheiro seja submetida ao escrutínio do plenário. Presidente, então, é só isso que a gente vai fazer. Ok. Eu transformo essa minha colocação numa questão de ordem. Então, a decisão é de Vossa Excelência, obviamente, monocrática. Então, eu coloco como questão de ordem se nós devemos ou não esperar essa decisão colegiada. Apenas para ficar claro, eu, por exemplo, eu vou votar contra.
na questão Eu não de ordem. eu não vou submeter essa questão de ordem, porque não há Eu questão peço, de ordem. portanto, que fique Não consignado. não há questão de ordem. Eu quero que fique consignado que Vossa Fica Excelência consignado. Vai ficar é, consignado. pela o que Vossa Excelência primeira está vez uma colocando. questão de ordem não foi colocada nesse Mas não tribunal. tem, não existe processo pautado aqui. Mas eu estou fazendo Isso não uma tá questão na de ordem. pauta, Vossa Excelência tem que respeitar, desembargador. Presta Desembargador atenção. Jorge. Eu estou fazendo uma Vossa colocação. Excelência quer que eu submeta ao plenário Que eu- uma a minha questão de questão ordem de que não ordem. é objeto de nenhum processo na pauta. Não, mas a questão de ordem. Não, senhor. mas qual é o processo? objeto da pauta. O objeto A pauta- da pauta é o acesso ao cargo de desembargador do tribunal. Presidente, deixe consignado, então, de que Vossa Vai Excelência ficar consignado. pode Está consignado. e justifica essa questão. Está O consignado. pleno todo calado, vendo uma questão de ordem de um membro do tribunal ser rejeitada. Não há processo. Não há processo. isso é pautado. verdade. Essa passividade é que me preocupa. A questão de ordem seria Primeira se nós vez, vamos isso fazer que a Vossa eleição de Excelência- Ele está acesso do desembargador. transformando, Eu estou lhe o pedindo, desembargador Jorge com a maior educação. transformou, o desembargador Jorge transformou a colocação de Vossa Excelência em questão de ordem, a decisão de Vossa Excelência monocrática. Nem os É alquimistas, isso aí, Vossa Excelência nem os hoje está muito alquimistas risonho. poderão fazer isso. Nós vamos aguardar a decisão do Conselho Nacional de Justiça e aquilo que o Conselho Nacional de Justiça decidir, nós iremos cumprir. Presidente, Terceiro Bom, processo da pauta. Então fica Presidente, bem Já consignado está que registrado o Vossa processo Excelência de Vossa registrou. Excelência. Está Eu não registrado. vou aceitar Presidente. o que Vossa Excelência fez. Eu achei uma falta de respeito ao Tribunal Pleno e mais É ainda, os colegas lamentável, que é lamentável que Vossa quanto a Excelência, isso. é lamentável que Vossa Excelência ache isso, mas essa é a decisão de Vossa Excelência. Não, é lamentável Ela que não Vossa é a decisão do Excelência ache plenário. isso. Ela Eu não é a adesão do plenário. presidente, Pleno Vossa Excelência calado, nem submeteu, não aceitando pode uma dizer. situação dessa. Eu não vou submeter questão Presidente. de ordem porque não tem processo para ser apreciado E não aqui. precisa disso. É claro. Não, claro que É não. claro A que questão sim. de ordem é para ver. Se Presidente. coloca ou não coloca em pauta. Colocar em pauta o quê? Não tem o que nada em foi pauta. colocado aqui. na decisão do Não. do CNJ. Olha, eu Vossa já Excelência já deliberei respondeu. isso. Vossa Excelência já respondeu. Não está na pauta. Não Nós esperava vamos essa aguardar resposta. a decisão do Conselho Nacional de Justiça. presidente, Raimundo Barros aqui. Bom dia, presidente. Bom dia. Pela primeira vez que estou falando aqui, bom dia aos colegas. Na verdade, presidente, essa questão, digamos assim, o tribunal tomasse a iniciativa, porque sempre nós fizemos eleição aqui para membro do quinto com as regras que nós tínhamos. O que houve foi uma mudança de regras, pelo menos uma tentativa de mudar as regras, e aí gerou todos esses procedimentos junto ao CNJ. Mas nada impede que o próprio tribunal, e aqui eu digo eu como membro do tribunal, que Vossa Excelência tomasse a iniciativa, por exemplo, de colocar essa eleição, tanto por antiguidade, como a eleição do quinto, numa mesma sessão. Não há, ao contrário, as decisões, embora, como Vossa Excelência, no seu entendimento, ache que digamos assim, não diz textualmente que se deve ou não deve fazer eleição, mas nada impede que o tribunal, na pessoa da presidência, tome essa iniciativa, que eu acho que essa é a preocupação de todos nós, da comunidade jurídica. Essa é uma solução que, inclusive, não é só nossa mais. É da sociedade, é da comunidade jurídica, enfim. O que a gente quer, naturalmente, sem atropelos, é uma solução que desague, né, numa escolha ou num julgamento e que o tribunal faça o seu papel como venha sendo feito sempre. Certeza. É o que nós faremos, desembargador Barros. Bom, terceiro Presidente, processo. Senhor presidente, bom dia, desembargador Ângela Bom dia. Salazar. Eu quero apenas, bom dia também, cumprimento os meus colegas. Eu quero apenas registrar o meu repúdio com a forma como o senhor se referiu à desembargadora Nelma, cortando praticamente a voz dela. É uma mulher, se implementa aqui políticas de gênero, de paridade de gênero, e como o senhor se referiu, como está se referindo a mim, com ironia, e eu quero repudiar e quero que fique registrado, senhor presidente. Olha, Só isso isso, não- muito isso- obrigada. Isso não vai colar, desembargadora.
Isso não vai colar. Não é para colar, eu quero apenas que fique registrado, senhor presidente. Em mim, esse rótulo não vai colar. Presidente, não Mas faça já Todo mundo viu aqui. Todo mundo viu aqui. Todo mundo viu como a colega iniciou a fala se referindo a mim, dizendo que eu estava menosprezando o tribunal. E até nós Esta fala sim é agressiva, Presidente, e ela será repudiada, venha de quem eu vier. quero que fique registrado. Nunca houve de minha parte nenhum tipo de pensamento discriminatório, restritivo, Mas houve muito ainda pelo há pouco, na contrário. hora que eu pedi a voz, tenho Vossa Excelência total sorriu. respeito pelos colegas do Excelência tribunal e nós vamos continuar nessa mesma toada com respeito pelos colegas até o fim. Isso não vai colar. Vamos adiante, então. Terceiro processo da pauta. Senhor presidente, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que essa questão aí não pode ser tratada de forma como está sendo. Eu acho que tem que haver respeito mútuo. Então, eu proponho que essa discussão seja feita de outra forma. O senhor convoca os colegas para nós debatermos isso, não numa sessão pública dessa, que eu acho que não, a sociedade não nos paga para ver esse tipo de coisa, desentendimentos e coisas. Mas uma coisa é certa, nós precisamos definir, tomar uma posição pelo Tribunal Pleno, porque o colega Samuel está sendo prejudicado com a decisão do CNJ. O CNJ passar um ano, o colega não vai ter acesso ao tribunal, não vai ter gabinete, não vai ter assessor, não vai ter nada, porque ele está temporariamente, e eu já vivi essa situação de estar temporariamente como desembargador. Você não é nem desembargador, o desembargador é o outro que você está substituindo. Você está ali quase como numa situação totalmente que eu não vejo o motivo para nós não decidirmos sobre o quinto constitucional. Não vejo. As decisões do CNJ, todas chegam aqui, são cumpridas imediatamente. Essa não está sendo cumprida. Não tem decisão, desembargador Zé Jorge. Não tem decisão. Tem. Mandando cumprir o quê? Não, mandando cumprir, não. Tem. Dizendo que cabe ao Pleno apreciar essa matéria e não aquela resolução. Não tem decisão nesse sentido. Eu também não voto tem, nesse- eminente não, colega. realmente não tem. Mas por que não fazermos? Nós temos que aguardar o CNJ se manifestar sobre o CNJ mérito. que tem que dizer para nós quando nós Olha, vamos fazer não há, a eleição. no Brasil. repito, não há decisão do Conselho Nacional de Justiça. A decisão é monocrática, precária e vai ser submetida ao tribunal, ao CNJ, e nós temos que aguardar. É simples assim. Precária. É simples assim. Precária. É precária no sentido de ser provisória, né? Eu estou utilizando uma expressão da doutrina que todos conhecem. A adesão precária é aquela decisão que não é definitiva, não é permanente, né? Bom, Precária, pelo que eu estou com a sei, palavra. é frágil, que não tem valor. pois presidente, é bom Vossa Excelência revisitar a doutrina. Eu ainda então. estou com a palavra. Terceiro processo, Senhor por presidente. gentileza, eu Senhor queria presidente, continuar. o senhor Pois está não, sendo desembargador Zé delicado Jorge. comigo. Pois não. Por favor, eu quero só concluir. Pois não, pode concluir. Se a minha sugestão foi aceita, de nós nos reunirmos em outro ambiente para tratar sobre esse assunto. Eu estou à disposição dos colegas, como sempre estive, para prestar os esclarecimentos, me reunir, discutir, ouvir sugestões. Agora, o que não é possível é esse tipo de ataque, né, à pessoa do presidente que busca preservar aquilo que foi decidido pelo colegiado. Senhor presidente, Apenas Não há, isso. da minha parte, Apenas não, isso. da minha parte não houve ataque, hein, desembargador? Não, eu não estou dizendo, não estou dizendo. Não, eu quero que Vossa Excelência entenda bem isso. Eu lhe falei de maneira mais presidente. tranquila Entendi. e respeitosa. Senhor Estou falando com o senhor. Presidente, eu estou falando com o senhor. Desembargador Bonfim. Presidente, eu estou falando com o senhor. Sim, eu estou ouvindo. Mas me olhe. Não fique me olhando para poder o senhor absorver o que eu Não, estou não falando. dite o meu comportamento, desembargador. Eu estou lhe O meu falando, comportamento cuido eu. estou lhe falando que nós temos que decidir qual o próximo passo em relação a isso. Vossa Excelência negou a questão de ordem. Então, quer dizer que nós vamos esperar
Sim, dado o silêncio do pleno, eu acho que eu já falei isso aqui, né? esperar a Claro. decisão. Bem, Muito bem. Presidente, Zé Luiz Almeida. Vereador Zé Luiz. Bom dia a todos. Presidente, eu confesso que o que está acontecendo aqui nesse momento é algo que nos constrange a todos. Porque o que a gente sempre espera num tribunal, sobretudo no Tribunal de Justiça, é que as discussões sejam levadas a efeito dentro daqueles padrões de conduta que são compatíveis com a dignidade do cargo. É claro que, de rigor, houve um certo assodamento, mas que creio que não foram objetivando deslustrar a posição da Corte quando ela deve refletir sobre temas candentes, temas muito relevantes. Feita essa linha de introdução, eu confesso, presidente, aqui do meu canto, do meu lado, acompanhando todo esse processo, que eu busco, nas minhas reflexões em torno do tema, as razões pelas quais nós deveríamos precipitar a solução desse problema. Por uma razão que a mim me parece quase elementar. Houve a decisão do órgão especial, criando uma resolução que objetivava estabelecer regras a propósito da escolha do candidato da integrante da lista da OAB. Essa decisão ela foi gestada e foi proclamada pelo órgão especial, à luz da sua soberania, e depois ela foi discutida, questionada no CNJ. A questão que importa agora é qual a razão de nós precipitarmos a escolha do membro da OAB? Qual a justificativa para isso, se nós temos todo o tempo do mundo para deliberar da forma mais correta e equilibrada possível em torno da questão? O que é preciso compreender, e que às vezes a gente prefere não falar e prefere ficar silente diante de tudo isso, é que esse processo foi um processo marcadamente atípico, onde toda ordem de comentários desairosos houve em torno do procedimento. E o que é que nós fizemos aqui no Tribunal de Justiça? E eu participei. Foi dizer o seguinte: em face de tudo que precedeu, e que pode ser verdade ou não, o que se veicula, o que se diz, o que se fala, mas em face de tudo isso, o órgão especial, à luz da sua soberania, do seu equilíbrio, de sua sensatez, estabeleceu regras, objetivando, dar uma satisfação para a sociedade e dizer: nós estamos preocupados com a lisura do procedimento. Nós queremos o melhor para o tribunal. E se há tanto, entre aspas, desvirtuamento, cabe a nós corrigirmos a rota. E o que fez o tribunal? Criou uma resolução, na sua soberania. Essa resolução é questionada. E agora, o que nos resta como democratas? Aguardar o órgão para quem foi levada a questão diga se nós erramos ou se nós acertamos. E eu pergunto agora reiteradamente: qual a razão da pressa? Se a questão está submetida
a exame do CNJ. Desembargador Zé Luiz, eu posso lhe responder? Só concluir, tá, meu colega? Hein? Eu vou concluir. Não, Vossa Excelência Eu vou lhe dar a palavra. reiterou uma pergunta, você pode me conceder uma parte? Eu vou dar com o maior prazer, tá? Vou dar sim. Então, por que que nós não aguardamos a solução dessa questão? Nós sempre haveremos de, em situações marcadamente, digamos, atípicas, nós precisamos decidir com o maior equilíbrio e sensatez possíveis. E se o CNJ está se debruçando sobre a questão, acho que o prudente, o correto mesmo é aguardar, porque ao fim e ao cabo, é o tribunal, na sua soberania, ou pelo órgão especial, ou pelo pleno, que vai decidir a questão. Mas, desembargador Jorge Figueiredo, eu dou a parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Zé Luiz. Só queria ponderar a Vossa Excelência que essa decisão de mudar a forma de escolha, ela já foi dita por um conselheiro que ela foi de forma ilegal. Que O qualquer... CNJ, o Conselho CNJ disse que essa mudança foi ilegal. Que nós tínhamos que... Mas o CNJ já falou sobre mérito? Não, desembargador Zé Luiz, se a gente for ficar esperando o mérito, se o CNJ julgar daqui a um ano, olha o prejuízo, eu queria ponderar que não há pressa, já há quase um ano esse processo e não se sabe por que emperrou aqui no Tribunal de Justiça, essa é a verdade. A sociedade quer saber. Eu diria... Tá, Prejuízo para o desembargador Samuel agora está atingindo diretamente os outros colegas. Desembargador Zé Se não Luiz, houver acesso, eu não haverá também Tá bom, eu só quero promoção dizer... para os demais colegas Eu das só quero entrantes. dizer que muito melhor que a pressa é fazer corretamente. Mas eu não estou vendo desembargador Zé pressa. Luiz, você concede uma parte? Com o maior pelo prazer. Desembargador Gervásio, eu não estou com a palavra, né? Ainda está com a palavra? É, Não terminou ainda? mas- Tudo bem. Pode concluir, meu colega. Mas eu já concluí. Tá. E desembargador Gervásio, fica à vontade. Eu agradeço a Vossa Excelência, meu amigo. Um bom dia a todos e a todas. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu acho que nós precisamos fazer um esclarecimento básico. Nós temos dois procedimentos distintos, ambos decididos de forma monocrática. Mutatis mutandis, sabemos nós que a regra num órgão colegiado, e nós integramos um órgão colegiado, é a decisão colegiada. O que é que está acontecendo? O relator anterior do primeiro PCA terminou o mandato. Escolhido o seu substituto, ainda não tomou posse por uma razão específica do Conselho Nacional de Justiça. Esse relator, que é o doutor Pablo, está aguardando uma determinada data para tomar posse. Então, há um recurso. Esse recurso, ele só poderá ser levado a plenário, e há o compromisso do novo relator de fazê-lo tão logo chegue, para que seja apreciado. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é absolutamente, embora possa ter algum tipo de relação, mas é um outro processo, que foi, e aqui eu preciso fazer um registro, desembargador Zé Luiz, que a gente lamenta que uma entidade que o atual Conselho não respeite a própria entidade. Porque o que, ao fim e ao cabo, o que foi pedido foi única e exclusivamente que este tribunal faça uma sessão para decidir aquilo que ainda não está decidido de forma definitiva. E mais, a decisão do relator, que é um relator substituto, porque como a relatoria caberia ao Ministério Público da União, o Ministério Público da União, o novo conselheiro ainda não tomou posse, por conta do regimento interno, o CNJ vai para o Ministério Público Estadual. O que é que este relator, que não é o relator originário, e nem será o relator originário da decisão de ontem, adotando uma medida que, a meu ver, contraria, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, um precedente claro, e aqui todos sabem que existem situações, e aí se pode dar vários exemplos
sobretudo em tribunais, onde se cria uma nova vaga, em que fica aquela disputa entre o Ministério Público e a OAB, de quem caberia o quinto constitucional, não obsta a promoção dos magistrados de carreira. Então, aqui é para deixar muito claro, doutor Samuel, se há um responsável, né, por essa medida, essa responsabilidade não é da presidência do Tribunal de Justiça, não é do órgão especial. Essa responsabilidade é da atual diretoria da OAB, que, com todas as venhas, a meu ver, está num processo de confrontar o tribunal até para, de alguma forma, responder às críticas vindas da própria advocacia e hoje da Procuradoria-Geral de Justiça sobre o processo de escolha da lista sexta e da forma como foi feita. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão, desembargador Zé Luiz. Né? E aí devolvo a palavra a Vossa Excelência pedindo escusas pela demora da minha manifestação. Eu só quero fazer um registro, porque aqui não se trata de entrar em defesa de A, B ou C. Mas eu acho, se estivesse no lugar do presidente, eu faria rigorosamente a mesma coisa. Porque isso é democrático. Isso é democrático. Não foi o presidente que questionou a promoção do Dr. Samuel hoje. E se a questão foi submetida ao CNJ, o CNJ deve decidir. O que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos ser seletivos nas nossas escolhas. Temos que ter cuidado quando a gente analisa a coisa como homens públicos. Quando eu indago por que a pressa e se questiona por que as pessoas têm pressa, e é verdade, mas nós, como magistrados, sabemos mais do que todo cidadão de que as coisas da justiça, elas não se dão com a pressa que todos nós desejamos. Elas ocorrem a seu tempo e a sua hora, à luz de uma maturidade, e a partir dessa maturidade é que se decide. Então não adianta nós apressarmos o processo, apressarmos uma decisão, porque de rigor não há uma razão que justifique a pressa na escolha do representante da ordem. Não há nenhuma razão que justifique. Por maior que sejam os argumentos, eu só vejo um caminho: aguardar que o CNJ diga se nós do órgão especial erramos ou não. E por que é importante aguardar isso? Porque definido que nós acertamos, essas regras valerão doravante para todas as escolhas futuras. Se decidir que nós erramos, a nós não restará outra alternativa que não ser nos curvar ante essa decisão. Mas enquanto não há uma decisão definitiva, a questão que me aflige é saber qual a razão da pressa. Se não forem capazes de me responder isso, eu não conseguirei mudar minha posição. Por esse motivo, senhor presidente, é que eu entendo que nós devemos, sim, com paciência própria dos magistrados, com equilíbrio, como nós então vamos deliberar. É isso. Desembargador Bonfim. Senhor presidente, nós estamos com um plenário cheio de familiares dos futuros colegas que vão tomar posse hoje. Temos promoções, eu acho que a gente deveria seguir a pauta. Isso eu faço essa sugestão a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Bonfim, desembargador Zé Luiz. Vamos dar então sequência. O terceiro processo da pauta é a eleição excepcional, na forma do artigo 108 do nosso regimento interno, para o cargo de segundo vice-presidente da Corte.